Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é quarta-feira, dia 9 de novembro de 2022. Lembrando que os estudos apresentados não se configuram como recomendações de investimento, mas têm caráter educacional. Como de praxe, a gente começa olhando o mini índice no gráfico diário. O mini índice que está tecnicamente ainda dentro da lateralização. A gente vê que os preços eles ainda não conseguiram romper tanto a máxima na região de 122.826 pontos, quanto a mínima na região de 108.700 pontos. Ele fica oscilando aqui dentro. Obviamente a gente sabe que a dinâmica de uma tendência é de topos e fundos ascendentes para cima ou descendentes para baixo. Obviamente. Um dos indicadores que reforçam essa leitura lateral são as bandas de Bollinger, que olha só, elas estão também laterais, porque sempre que há movimento de queda, a gente pode ver que os preços eles empurram a banda de Bollinger inferior e na alta eles empurram a banda de Bollinger superior. Então essa empurrada da banda de Bollinger, ela é um dos elementos que formam o que nós chamamos de momentum. Mas obviamente a gente tem que ter cuidado, porque quando se a gente for olhar, recentemente, na virada de outubro para novembro, tivemos a formação de um candle barra elefante que empurrou a banda de Bollinger. Mas é interessante que ele empurrou nesse mesmo no vídeo anterior eu tinha falado sobre isso, ele fechou. Ele começou as negociações aqui embaixo e fechou aqui em cima. Então, na verdade, ele não empurrou para baixo, Foi um movimento contrário. Ele abriu um enorme gap de baixa, porque as negociações desse dia aqui, elas terminaram em 117.100 pontos, E aí, aqui a abertura foi 113 mil. Então, olha só, se o fechamento aqui, do dia 28/10, fechamento 117.045, e aqui no dia 31/10, abertura, a primeira informação 113. Então 4.100 pontos de queda, foram aí, fechamento 4.045 pontos, é a máxima que foi a 117.100. Isso aqui foi a eleição, Aqui foi a sexta-feira. Sexta-feira não, perdão. Gente, tem vezes que dá um branco, Isso mesmo, Dia 28 foi sexta-feira e dia 31 foi segunda-feira. Puxa vida. Então, aqui foi sexta, aí teve o final de semana, eu esqueci. A eleição foi domingo, e aí segunda-feira amanheceu em gap de baixa, 4.000 pontos de gap de baixa, mas fechou. Mas o mercado oscila, O mercado oscila bastante. Aqui, ele ensaiou um pivô de alta que não andou, Porque aqui, se a gente pegar essa janela, nós vemos aqui, topo, o segundo topo maior que o primeiro topo, tá? Só que aqui a dinâmica ela tinha que ser dessa formação aqui, candle de alta, candle de correção, de queda, aí segurou aqui em cima, candle de alta, candle de correção, e aí tinha que ser ou talvez o candle de correção até as médias, ou um novo candle de alta para topos e fundos ascendentes, tá? Não foi a dinâmica. Aí no dia 7 de novembro, anteontem, segunda-feira, já amanheceu já em queda. Então é essa, a primeira semana aí depois da eleição foi de alta, a segunda semana está sendo de queda. Segundo os sites de notícias, isso também é por conta aí das medidas que o governo está adotando, uma PEC emergencial aí de mais de 100 bi. Enfim, de acordo com, diante de todas as promessas do Lula, não tem, a pessoa que disse que não sabia que o Lula ia acabar com o teto de gastos, ela está mentindo. Até porque esse foi um dos argumentos que ele usou. Ele falou que ele ia acabar com o teto de gastos. E obviamente ele ia acabar com o teto de gastos para ele poder gastar mais, para poder conseguir cumprir todas as promessas de campanha. E o mercado, o pessoal está muito atento. Se você ver, nós temos aqui um padrão de ombro, cabeça, ombro, tá? E este padrão é o seguinte,
nós estamos numa linha de suporte muito importante, né, na cabeça do pescoço. Tá? Nós estamos na linha chamada cabeça de pescoço. Tá? Então, assim, romper aqui, pode ser que esse padrão ombro, cabeça, ombro seja acionado. Aí, para a gente poder projetar, a gente pega a alta da linha de pescoço até a cabeça e a gente projeta aqui para baixo. Ó. A gente coloca aqui, aí vamos ter uma queda projetada em 104.484 pontos, tá? Então, assim, se esse ombro, cabeça, ombro for acionado, o potencial de queda ele é maior. Não vai segurar aqui, ó, nessa região aqui, ó, de suporte em 108.388, tá? O potencial de queda se dá lá embaixo se acionar, obviamente. Só que o ADX ele está abaixo. Não importa se o DI- está acima do DI+. O DI-, essa linha vermelha, acima, sinaliza tendência de baixa. Só que se o ADX ele está, aqui no caso, ele está em 15, abaixo de 20 é muito baixo, né? E o ADX ele mede a força da tendência, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque embora ele possa estar abaixo das médias ou o preço possa estar acima das médias, a força direcional, não há força direcional suficiente, tá, para poder ensejar uma dinâmica de topos e fundos descendentes e nem ascendentes. Então as chances são de que vai continuar em movimento lateral. Tá? E pode ser até que esse ombro, cabeça, ombro também nem seja acionado, né? Se a gente projetar aqui, ó, então o tamanho do ombro ao invés da cabeça, vamos ver aqui, ó, possivelmente vai dar na região de suporte, tá? Possivelmente vai dar na região de suporte. Esse aqui foi esse tamanho, esse aqui mais ou menos esse tamanho, um pouco abaixo do suporte. Ó, a bem da verdade é o seguinte: quando nós estamos numa dinâmica de lateralização, todo parâmetro, todo padrão que seja direcional, ele perde um pouco a sua assertividade, tá? Então, eu, por exemplo, nessas condições aqui de uma lateralização dessa extensão, se a lateralização fosse aqui, ó, e esse aqui fosse a lateralização, eu iria enxergar esse ombro, cabeça, ombro com mais fidelidade. Eu ia ver esse padrão com maiores chances de, se for acionado, ele atingir o alvo. Agora, o contexto que nós estamos não é de uma lateralização apenas dessas três ondas, tá? Nós estamos no contexto de várias ondas, né, que já estão sendo formadas dentro desse retângulo, tá? Então, diante dessa imensa lateralização do ADX baixo, das médias tanto do MACD quanto do DMI emboladas, eu não coloco muita fé nesse padrão, tá? Os padrões a gente tem que eles têm o seu alto grau de acerto dentro no contexto das tendências. De uma lateralização não se fala. Aqui, ó, vamos ver como é que foi o gráfico intraday de 5 minutos. O que eu sempre falo para quem faz day trade, né? A gente sempre pega e coloca uma linha na mínima do pregão anterior, tá? Isso daqui você faz antes de começar, tá? O pregão. Então, ó, a mínima você coloca uma na alta, na máxima do pregão anterior. Aqui nós temos a média de 200 períodos. Os preços fecharam acima dela, mas essa média de 200, ela é uma média muito forte, tá? Então, é bom a gente sinalizar essa média de 200. Então, beleza, vamos para o gráfico de 5 minutos. Vamos ver o que aconteceu hoje. Nos 5 minutos, os preços vieram, conseguiram romper a média de 200 períodos, que foi até uma região de suporte anterior. Caíram em super tendência de baixa, né? Quando os preços caem abaixo da média de 8, é super tendência de baixa. Vieram, né? Bateram aqui, ó, na mínima do pregão anterior, tá? Fizeram seguraram, deram uma segurada, depois caíram mais e teve uma lateralização. Tá, beleza. Diante disso aqui, o que acontece? Uma tendência mais, eu chamo de uma tendência sadia, ela se dá com os preços, eles fazendo correção também na média de 20 e voltando a cair, tá?
A queda de hoje, ela foi uma queda muito eufórica, né? Os preços, olha só, eles caíram abaixo da média de 8 e praticamente atingiram lá a mínima do dia, vindo aqui abaixo da média de 8. Se você gosta de operar super tendências, qual que é o parâmetro, qual que é o padrão gráfico? Você esperar uma correção até a média de 8 e, aqui no caso, tendência de baixa, você entrar vendido. Então vamos ver quais são os pontos de entrada. Aqui, ó, aqui ele estava acima da média de 200. Então, e é acima dessa região de suporte. Era arriscado, tá? Era arriscado. Você entrar vendido acima. Mas aí, aqui nós tivemos um movimento de pullback. Olha só. Veja como os preços, olha só, eles estavam em queda. Eles, ó, caíram. As três médias se cruzaram. Eles se lateralizaram. Formou um candle de força a partir da média de 8 períodos. Tá? Ele vem, rompe a média de 200. Faz uma mínima aqui. Volta a subir. Bate na média de 200 e volta a cair. Ele fez este movimento aqui, ó. Este movimento é um movimento de pullback. Tá? Dentro da tendência ou da super tendência de baixa ou de alta, nós temos que esperar esse movimento aqui. Ó. É sempre um respiro. Tá? Então, neste caso, aqui neste contexto, esse movimento ele se deu na média de 8. Então, assim, os preços saíram lá de cima, da média de 20. Aqui nós não tivemos setup. Tá? A partir da média de 20, eu não posso falar de setup, porque eu tenho um fundo aqui. Eu não olho somente um candle. Se tivesse um candle barra elefante de queda baixista a partir da média de 20 aqui, ó, se este candle aqui fosse um candle barra elefante, e aí já rompendo este fundo, aí esse candle seria referência para o meu setup. Tá? Como foram candles pequenos, eu não tenho um padrão gráfico aqui para eu pegar esse movimento a partir da média de 20. Tá? Então eu espero os preços caírem. Média de 200 aqui embaixo, eu não tinha certeza se os preços iam cair. Não adianta a gente olhar aqui o gráfico aqui e falar: ah, os preços caíram, podia entrar vendido aqui, ó. Esse já foi um candle de força, um marubozu, tal. Tá, mas aí os preços poderiam segurar aqui na média de 200. Tá? Então, ó, quem esperou esse rompimento e esse pullback se deu bem. Tá? Aí este candle aqui era um candle referência. Este que bateu na média de 8. Então vamos lá ver a referência dele. Vamos utilizar aqui, ó, essa ferramenta, risco e ganho. A entrada seria rompimento abaixo da mínima, mais ou menos a região de 115.891, com stop lá em cima em 115, 116, 225, tá? Atingiu o alvo, duas vezes o risco. Você teve aí, ó, um stop de 334 pontos e teve um gain de 668, tá? Os preços foram mais para baixo? Foram. Mas aqui, pegando este candle como referência, teve aí esse gain. E este candle como referência é um setup de super tendência, tá? Muita gente utiliza a média de 9 períodos, né? A média móvel exponencial de 9 períodos, tá? Usam a média exponencial porque ela tem, né? Ela responde de maneira mais rápida. Eu gosto da média de 8, porque a média de 8, ela, sendo uma média móvel aritmética, ela tem uma relação com a média de 3, com a média de 20 melhor. Tá? Ela tem um parâmetro melhor. É ela que é utilizada no setup agulhado do Didi. Tá? Então, não é a média móvel de 9 períodos. Né? Então, assim, só que este setup aqui é um setup de correção da média de 8. Tá? É a mesma dinâmica, porque é o seguinte, nós esperamos a correção até a média de 8, este padrão, a média de 20, perdão, a média amarela, ou aqui na média de 8. Eu não gosto muito desse setup aqui da média de 8 não, tá? Não gosto muito, mas é o seguinte, vamos ver qual era o nível do ADX neste exato momento, ó. No exato momento, a gente coloca aqui, o ADX estava em 51. Então é aquela, então vamos traçar aqui um parâmetro básico pra gente. Ó, correção na média de 8, com retomada da queda, ADX acima de 50, DI menos bem afastado de DI mais. E o MACD já baixista, então nós temos aqui
e a banda de Bollinger inferior sendo empurrada também, tá? Que é o momentum. Nós temos aqui todo um alinhamento, ó, as 3 médias em queda, média de 3, a branca, de 8 a azul e a de 20 a amarela, as 3 médias em queda. Vamos ver se a média de 200 também estava em queda. Aqui nesse contexto a média de 200 estava levemente em queda. Não podemos pegar a média de 200 como referência não. Estava levemente em queda. Então a média de 3, 8 e 20 em queda. Empurrada da banda de Bollinger. Os candles estão empurrando a banda de Bollinger para baixo. Beleza. Vamos tirar aqui esse desenho aqui. Aqui, ó. Empurrando a banda de Bollinger para baixo. Principalmente o candle referência. Tá? Seja ele, seja o próximo. Beleza. Com o ADX acima de 50, né? E o DMI aqui, ó. DI menos bem afastado do DI mais, né? Aqui nós temos um setup. Tá? Este é um setup. Eu não vi em livro nenhum, né? Eu posso chamar aqui setup da média de 8. Tá? Então este é o setup da média de 8, né? Acabamos de criar aqui criar não, né? Identificar, porque a gente não cria. Nós simplesmente identificamos os padrões gráficos. E aí, de acordo com, né, as informações de alguns indicadores que nós utilizamos, né? Nós temos também um limite de indicadores usar. A gente não pode usar 50 indicadores, né? Então assim, tendo esses indicadores como referência e esses parâmetros, a gente pode considerar este padrão gráfico, ou seja, repetindo para ficar mais claro, uma correção na média de 8 períodos. E aí, para ficar mais claro também, olha só, vamos ver se aqui aqui teve, ó, olha só, teve uma nova correção, só que essa correção aqui ela se deu de maneira maior. Só que aqui teve uma coisa interessante que pode ser o nosso parâmetro, tá? Não houve cruzamento da média de 3 acima da média de 8. Então, para você permanecer vendido ou para este viés baixista permanecer válido, considere que a média de 3 ela não pode cruzar acima da média de 8. Aqui, ó, elas chegaram a se aproximar bastante, mas não se cruzaram. E aí você pode ver que a dinâmica da queda ela continuou até, né, se exaurir lá embaixo. Tivemos um doji libélula, tá? Um doji, um candle de dúvida de alta. Esse doji configura fundo, né? Porque ele já indica já uma certa reversão do mercado. Depois um candle barra elefante, aí não tem nem como, né? Aí se você estava vendido, você não saiu aqui, meu amigo, né? Você deu bobeira. E na verdade você tinha que sair, porque depois a gente começa a entrar já no leilão, né? Aí não tem como. Então é isso, essa possibilidade aí que teve no mini índice, tá? Setup da média de 8, inaugurando aqui um novo setup do day trade da média de 8. Depois eu vou até escrever sobre esse setup aí, quem sabe dar uma outra aula aí mais detalhada. Vamos fazer um backtest com ele também, quem sabe. Mas é isso aí. Então o mercado foi de um grande impulso de queda, tá? O ideal, o melhor é quando há correção na média de 20, mas teve na média de 8 e continuou em super tendência de baixa, tá? Aí rompendo aqui, ó, só aqui ele rompeu a mínima do dia anterior e ele bateu aqui, ó, cerca de quase 1000 pontos, né? 950 pontos ainda para baixo, depois de romper a mínima do dia anterior. Então assim, se você também estava esperando romper a mínima, e aí inclusive dentro desse contexto aqui foi um power breakout, tá? E esse setup da média de 8, na verdade, é um power breakout na média de 8. Tá? Então você pode ver que é uma lateralização na média de 8, um movimento de breakout. E aí quando bate na média de 8, ele tem a queda. Aqui também, ó, é um power breakout. Tá? E aí ao invés de ser a média de 20 como referência, é a média de 8. Então assim, né, é um setup que já existe aí. Então é isso, rompeu, fechou abaixo da média de 200. É uma média importante, mas com essa oscilação, com esse histórico recente, a gente não pode falar, ah, beleza, rompeu, agora vai formar fundo lá embaixo, tá? Eu acho assim, muito... não temos como fazer uma projeção aí. O dólar, olha só, esse desenho aqui eu tinha feito, e
Eu fiz semana passada, né? Eu fiz semana passada. Olha só, esses 3 candles aqui, ó. Eu fiz aqui, ó. Quando teve esse candle, eu peguei essa linha aqui sem esses 3 candles e falei: tem que subir e tem que voltar a cair. Aí ele vai confirmar um pivô de baixa. Beleza. Ele subiu. O dólar subiu, só que o ADX, ao invés dele se manter alto, o ADX teve uma queda, tá? O ADX teve uma queda. Então, o que acontece? As forças vendedoras, elas diminuíram. Porque se o ADX caiu, o ADX ele indica força. A linha vermelha, que é o DI-, acima do DI+, indica tendência de baixa. O ADX indica força. Não adianta o DI- está acima do DI+, indicando tendência de baixa, se o ADX cai. Se o ADX cai, é um prelúdio de que a tendência de baixa ela vai terminar. Porque já está entrando um volume comprador considerável, tá? Então, veja que subiu, fez um movimento de alta, a correção até a média de 20, mas agora na retomada da queda, não está conseguindo retomar a queda, perdeu o fôlego, tá? Perdeu um pouco o fôlego com esse ADX em queda. Não, a queda, ela perdeu um pouco o fôlego. Então assim, nenhum viés para swing trade, tá? Nenhum viés para swing trade. E aqui a gente também estabelece, ó, a mínima do dia anterior, esse pregão aqui. Isso você faz antes, tá? E aí vamos para o gráfico de 5 minutos. E aí veja só, a máxima do dia anterior e a mínima. Os preços ficaram aqui dentro. Quando os preços ficam dentro da máxima e da mínima do dia anterior, você pode considerar esse movimento aqui lateral. É muito arriscado você fazer um trade aqui dentro. Porque veja que é muita oscilação, muita oscilação. Aí imagina você que tentou antecipar um possível pivô de alta. Ó, os preços caíram. Tá, você não pegou esse tiro aqui, não. Você teve paciência. Você esperou até 1h da tarde. Tá, os preços caíram. Aí bateu o que você falou? Mínimo do dia. Mínimo do dia. Fez esse movimento de alta aqui, ó. Mínimo do dia. Subiu, caiu, você fala. É correção para retomada da alta. Média de 8, cruzando a média de 20. DI mais acima de DI menos. Vou entrar comprado. Já entra comprado para tentar antecipar esse possível pivô de alta. Tá? Qual é a dinâmica do pivô de alta? Aqui, ó. O fundo, topo. Aí você achou que esse era o fundo e ia retomar a alta aqui. É isso que você achou. Tá? Você achou. E aí o seu stop estava abaixo da média de 20. Você foi stopado aqui. Você tomou stop para ver os preços virem. Baterem de novo na região de resistência. Vim testar o stop. Para voltar e testar. Então veja aqui. Se você entrar gráfico barra e ver essa dinâmica do gráfico barra, você vê que não teve um movimento tão assim. Não teve um padrão gráfico, né? Deixa eu formular aqui. Não teve um padrão gráfico que ensejou um direcionamento, um movimento direcional. Porque é o seguinte, quando você... É isso que o pessoal também tem que colocar na cabeça, tá? Quando você se posiciona... Primeiro que você se posiciona sempre em uma direção. Não tem como você entrar comprado e vendido ao mesmo tempo. Não tem como. Você entra numa direção. E aí, naquela direção que você entrou, os preços eles têm que irem naquela direção, sem acionar o seu stop, sem você tomar violinada, e tem que bater lá no seu alvo, tá? Não adianta você achar que você comprou aqui, aí você ficou esperando. Aliás, eu estou analisando inclusive o gráfico de dia 8, tá? Eu estou analisando o gráfico errado. É aqui, ó. Foi aqui, ó. Essa aqui, ó, é a janela. Piorou, né? Porque aqui teve até uma perna de baixa, piorou. Não teve nem a perna de baixa. Aqui teve uma perna de alta, mas cá pra nós, aqui tá abaixo da média de 200. Tá? Você vai comprar abaixo da média de 200? Não vai comprar abaixo da média de 200. Né? E aí se você pegar também a extensão que teve dessa alta aqui, foi baixa. Para depois vir, romper abaixo da média de 20. Acionar o seu stop aqui. Para depois voltar a subir, não tem como. Tá? É muito fácil você olhar aqui e você falar, rompeu a média de 200, estou comprando. Se eu tivesse ficado comprado na média de 200, ó, teria batido a máxima do dia. Tá? Primeiro que aqui já era leilão. E segundo, que as oscilações elas são muito fortes. Quando os preços vieram e bateram aqui na sua entrada,
Quem te disse que não bateu medinho, tá? Análise de gráfico parado é muito fácil, tá? Nós precisamos... Nosso contexto é o contexto de tendência. Então é isso. Você pega e você estabelece. Aí o que você tem que fazer? Pega, já coloca aqui na máxima do dia de hoje, na mínima do dia de hoje também. E aí vai para o gráfico de 5 minutos. E aí essa é a janela que você tem que ficar esperando, ó. 5h15 a 5h22. Fica esperando ele romper nessa janela. Rompeu aqui em cima, espera um pullback e a retomada da alta, tá? Caiu, rompeu a média de 200, caiu, o viés aqui era de alta. Aí já começou um viés de baixa, espera formar uma tendência, espera o ADX acima de 50, espera uma super tendência de baixa engatinhar aqui. Tem que ter paciência, tá? Tem que ter paciência. Não pode se precipitar, tá? Então essa foi a análise dos 5 minutos do mini dólar, o mini índice. Vamos aqui para os papéis que mais subiram, porque tem algumas coisas interessantes. Pets subiu hoje, subiu forte, mas ainda está no contexto lateral. Nós temos um topo aqui e um fundo aqui nessa região, tá? Fundo e topo, você traça um retângulo. Puxa vida, hein? Eu coloquei um negócio aqui embaixo. Se bem que ficou melhor, né? Tá tudo aqui. Olha só, você traça um retângulo. Enquanto não romper aqui embaixo e não formar. Aqui, ó. Tem que romper aqui, pullback, queda. Romper aqui, pullback, alta. Esses são os padrões que você tem que esperar. Pronto, acabou. Vamos pro próximo. PTL, PLPL3. PLPL3 está no contexto de lateralização depois de ter rompido aqui uma região de resistência importante. Quando os preços eles saem abaixo da média de 20 e eles não formaram um fundo ainda, eu gosto de esperar a média de 20 ela vir neste fundo. Então eu gosto de esperar, para mim eu gosto de que ter essa lateralização. Na minha visão ela vai se estender um pouquinho ainda. Essa média de 20 ela pega aqui e aí os preços têm uma retomada da alta, tá? A não ser que entrem em super tendência de alta, né? A não ser que eles consigam romper aqui esse topo e subir. Neste caso, eu não acompanho mais pelo gráfico diário, tá? Você pode vir aqui, ó, e traçar um alarme aqui e falar, pronto, se romper os 4,84 eu tenho um alarme, tá? Mas aí você vai começar a se direcionar pelo gráfico de 60 minutos, porque você vai esperar aqui neste prazo gráfico o rompimento, um pullback e a retomada da alta, tá? O IS3, este aqui era o papel que eu queria mostrar aqui para vocês, que eu tracei aqui, ó. Ele confirmou esse pivô de alta, tá? Ele fez um pivô de alta, aí ele fez um candle barra elefante, tá? O alvo é em 8,65. Qual é o padrão que nós temos que esperar? Nós temos que esperar um pullback e uma retomada da alta. Pode ser que ele suba rápido, sem fazer o pullback. Eu vou no gráfico de 60 minutos. Tá? Vou no gráfico de 60 minutos. Ele pode continuar subindo numa dinâmica de super tendência de alta. Ou ele se lateraliza, bate na média de 20 e volta a subir. Dois padrões gráficos de alta dentro do gráfico de 1 hora. Tá, então esses dois, ou uma retomada já dessa alta, rompendo aqui o topo, e aí o meu stop loss fica aqui abaixo aqui desse fundinho, né, pelo gráfico de 60 minutos, tá? Ou espera ele vir na média de 20 períodos, ok? Dos que mais caíram no pregão de hoje, BBDC4 é o papel que mais assustou. Eu projetei aqui, ó, o último alvo de FIBO desse primeiro pivô de baixa, tá? Aqui, ó, em cima da cabeça do pivô, retração de 38,2. O último alvo de FIBO 16,12. Quando eu tracei, os preços estavam aqui em cima, eu falei, para mim vai segurar aqui. É isso que eu falei. Não segurou. Foi embora, tá? Vamos ver se é o próximo alvo. Aí nós temos esse pivô. A partir de agora, as nossas projeções tem como referência o próximo pivô, que é esse aqui. Então eu pego a retração de Fibonacci, tá? E traço,
pego a retração de Fibonacci e tenho que colocar aqui, ó, a próxima retração. Pera aí. Aqui, ó, a próxima retração de 38.2 na cabeça do segundo pivô de baixo. O alvo é 14,08, mas foi um baita candle, um baita gap com um baita candle baixista. Tá? O mercado não gostou aí dos balanços de Bradesco. Mas quem analisa gráfico já tinha se antecipado a tendência de baixa, tá? E não teria ficado comprado perdendo essa média de 200. Tá? Você comprou aqui, ficar comprado, você não colocar o seu stop loss no mínimo abaixo da média de 200 é loucura, tá? É loucura. E aí aqui, ó, o pessoal sofreu o que eu sempre chamo. Faça o meu curso gestor de carteira. Eu explico sobre slippage. Quem estava com stop loss aqui, ó, nessa região de gap, o stop loss deles não foram acionados, tá? Não foram acionados. Então esse é o risco de você ter um stop loss com a ordem na pedra. Se você, ao invés de ter um stop loss na ordem na pedra, tivesse opções de put, você está comprado, você fez proteção com opções de put. As suas opções estão explodindo, tá? Estão explodindo de valor e a sua posição está protegida, tá? O segundo papel é o BBDC3, não tem nem o que fazer, análise para uma, análise para outra. E Qualicorp. Qualicorp caiu forte, candle barra elefante, segurou na região de suporte, tem que fazer um pullback e uma retomada de queda. Aí nessa retomada de queda, que a gente pensa aí num setup, num trade na ponta vendedora, tá? Só mostrando aqui, ó, o SP500, o SP500 fez um candle de baixa, e aí é o seguinte, ele formou um topo mais baixo que o topo anterior, tá? Formou um topo mais baixo que o topo anterior. Então aqui, só do fato dele ter formado esse topo, essa dinâmica dessa tendência de alta do gráfico diário, ela se perdeu, tá? Aqui, ó, para mostrar para você que a gente mata a cobra, mostra o pau e mostra a cobra morta também, eu falei, eu mostrei esse setup aqui, ó, no ouro, tá? Falou, ó, candle barra elefante, correção, candle de alta é entrada, com alvo em 1.731 dólares a onça. Foi acionado e tá indo, tá? Tá indo. Aí, setup. Só para mostrar que também nós também mostramos aí padrões gráficos também no mercado de Forex, né? Commodities e principais pares de moedas, tá? Grafistas.com.br é o nosso site. É muito importante. Eu vou dar um spoiler para quem está assistindo até o final, né? Nós temos 32 minutos, rapidinho. Essa aqui é a nova, são os novos conteúdos aqui da Grafistas, tá? A gente vai atualizar ainda o site, mas aí nós vamos passar a ter aqui, ó, pelo menos uma aula por semana, tá? Esses aqui são os conteúdos que a gente vai publicar diariamente no canal, tá? Do Telegram. Aqui no Grafistas Master, além do curso Fundamentos de Análise Técnica e além das Masterclasses, nós temos aqui, ó, o gestor de carteira, que nós vamos fechar ele agora. Nós já temos 12 aulas, novas aulas em breve. E agora no início do ano vamos começar um curso de Day Trade e vamos fazer um curso de Dividend Investing, tá? Sobre investimento em dividendos. E vamos passar a ter encontros virtuais quinzenais, tá? Essa aqui é a nova formatação dos nossos conteúdos da Grafistas. Então, aproveite aí e faça já a sua assinatura. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos. Se Deus quiser, até a próxima.